Boa noite a todos os presentes, boa noite pessoal do Face, do YouTube. Hoje nós vamos iniciar a palestra que será da Dona Eduarda e eu vou fazer a prece inicial. Mestre Jesus, obrigado pelo seu Evangelho, obrigado pela sua vida, pela sua existência, por cuidar de nós, cuidar do nosso planeta. Que possamos, Senhor, através da palestra de hoje, melhorarmos um pouco mais, termos conteúdo, temos informações que nos ajudem, que possa ajudar os nossos irmãos que aqui estão escutando, que vão escutar essa palestra, que essas energias dessa casa possam se expandir e ser levadas a todos aqueles que precisem, que estejam passando por dificuldades, por sofrimento, angústias, que possam receber tudo isso, Senhor. Abençoe a todos com a sua paz, com a sua luz, que assim seja. Vou passar aqui para a Dona Eduarda. Onde que vai prender isso, hein? Não, Pode, esse. Pode, Esse aqui. Onde você pode? Isso aqui, pode aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na nossa casa de oração. E hoje a gente vai conversar, não é palestra, né? Palestra é uma coisa tão grandiosa, isso é apenas lembretes daquilo que nós fazemos diariamente, daquilo que nós aprendemos na nossa casa espírita. Então, o tema hoje é um tema baseado nesse livro, O Mestre do Caminho, Reflexões da Vida à Luz dos Ensinamentos de Jesus. Então, muitas vezes nós procuramos tantas coisas diferentes, né? Queremos coisas filosóficas, tantos aprendizados que possam nos trazer algo diferente. Mas, na verdade, o que nós precisamos mesmo é viver o nosso dia a dia com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais serenidade. E nesse momento, onde tudo é difícil, o planeta passando por problemas difíceis de regeneração, de queima, de grandes inundações, né? Mas o problema maior do nosso planeta são as pessoas. Nós estamos aqui para evoluirmos, para melhorar o nosso espírito. O nosso corpo é apenas um instrumento para que o nosso espírito possa se expressar. Então, quando a gente fala que temos que mudar, que temos que melhorar, quando se tem um modelo para seguir, é muito mais fácil. Por quê? No modelo, nós vamos perceber todas as qualidades que nós gostaríamos de ter. E as qualidades que ainda não temos, nós vamos procurar desenvolver. Então, essas reflexões da vida à luz dos ensinamentos de Jesus, por quê? Jesus falou, a cada um será concedido segundo as suas próprias obras. O que ele quis dizer com isso? Que ninguém vai salvar ninguém. Cada um tem que melhorar por si. Cada um tem que aprender a lidar com tudo aquilo que o nosso espírito tem necessidade, né? Uma coisa muito interessante, nós estamos vivendo, nos preocupando com tantas coisas, dando valor para coisas que não precisávamos dar valor mais, sofremos por coisas que não tem uma necessidade. Então aqui um trecho de André Luiz que ele diz o seguinte, não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los. Olha só que coisa interessante, que a gente se preocupa com o outro, mas nós queremos falar mal, nós queremos mandar na vida do outro, nós queremos julgar o que aquela pessoa está vivendo. Então, ele é bem claro, vamos nos preocupar com o outro quando temos possibilidade de ajudá-los. Se for só para atrapalhar, fica fora, né? Pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa,
mas simplesmente através daquilo que você faz. Então, quando a lei de Deus vier nos procurar, que a gente tiver que ajustar as contas da nossa existência, não vai perguntar para nós o que a gente ficou observando. A gente observa a vida de um, de outro, mete a língua aqui, mete a língua ali, ninguém é perfeito, né? Mas olha aí, se a gente se preocupar com o outro apenas quando a gente pode ajudá-lo, é ótimo. Se não, fica fora. Vai cuidar da sua vida, vai evoluir, vai fazer alguma coisa útil, né? O progresso do espírito não se mede pelas conquistas externas, mas pela capacidade de amar, perdoar, compreender e servir. Então, a pessoa pode fazer uma cirurgia plástica, pintar o cabelo, pôr uma roupa bonita, mas tudo isso é coisa externa. Quando nós formos chamados a prestar conta da nossa vida, vai ser aquilo que a gente serviu de uma maneira mais carinhosa, aquilo que a gente fez em benefício do nosso próximo. E quando nós beneficiamos os nossos semelhantes, isso vem por acréscimo a cada um de nós, né? É nesse silêncio interior que a alma revela o quanto já caminhou. O que significa isso? Todas as vezes que uma pessoa, ou que um ser humano se interessa pela dor do próximo, sem vaidade, simplesmente com o intuito de diminuir a dor do outro, ele está começando a subir a escada da evolução, né? Por quê? Porque esqueceu de si de uma maneira coerente, ajudando o próximo, né? Então Jesus, tudo quando a gente fala as coisas, reflexões de coisas da vida, né? É o tema que a gente está falando aqui, ó. Reflexões da vida à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, a coisa mais lógica é da gente ter esse modelo em Jesus e tudo aquilo que ele ensinou de uma maneira tão simples, de nós tentarmos imitar, fazer o melhor, né? Então, o exemplo mais clássico de não se meter na vida do outro, a não ser para ajudar, tem quando Jesus ajudou aquela mulher que ia ser apedrejada. Então, muita gente, eu gosto muito desse pedaço, desse ensinamento de Jesus, que na verdade, ele estava lá escrevendo, estava brincando com um pauzinho, escrevendo na areia ali, riscando, e vendo aquela confusão toda. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Daí quando ele viu mesmo que estavam querendo jogar pedra na mulher, o que ele fez? Ele falou: atire a primeira pedra quem nunca pecou, quem não tem nada. Eles foram indo embora. E Jesus continuou riscando o chão com aquele pedacinho de pau. Quando ele não viu mais ninguém, ele levantou-se e olhou docemente para a mulher e disse o seguinte: então Jesus levantou-se de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles te condenou. Se eles não te condenaram, eu também não condeno. Então, o que significa isso? Jesus achou que ela estava fazendo certo. Ele não fez isso. Olha aqui o que nós temos que aprender com Jesus. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Quando ele fala vás e não peques mais, ele deu uma alternativa, ensinou uma lição. Você vai ser perdoado, vai ser avaliado, vai ser ajudado, mas não continua fazendo coisa errada. Então, é isso que nós temos que aprender nisso aqui. Não é falar, aquela mulher é isso. Não, isso aqui é um exemplo, né? Em algum momento, então agora vem a nossa vida, de todos nós que estamos vivendo aqui ainda na Terra, com tantas coisas que nós temos que aprender, né? É duro a gente envelhecer, né?
Em algum momento erraremos, é verdade. Quem de nós nunca errou? Quantas vezes nos sentaremos em mesas com más companhias, falaremos o que não devíamos e decepcionamos as pessoas que convivem conosco. Quem de nós nunca aconteceu isso, da gente decepcionar alguém, de fazer algo na hora da raiva, né? Tomaremos péssimas decisões. Quantas decisões nós já tomamos na nossa vida que depois para frente foi, puxa, como que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa, né? Tomaremos péssimas decisões. Poderemos agir por impulso e sermos guiados por nossas emoções. E as nossas emoções nem sempre nos dirigem para um bom caminho. Quantas pessoas na hora do nervoso fazem uma coisa tocada pela emoção? Então nós não temos direito de ficar julgando ninguém, né? Porém, agora vem a coisa boa. Apesar de todas essas coisas que nós passamos na Terra, quando nós erramos, quando nós somos guiados pelas nossas emoções, isso vai nos dar chance de melhorarmos. Olha só, mesmo no erro, nós temos possibilidade de melhorar. Então, quando estamos sendo guiados por nossas emoções. Porém, boa parte dos nossos aprendizados e amadurecimentos da nossa vida vem das falhas que cometemos. Então, quantos de nós já cometeu alguma coisa que não era legal e a partir disso nós mudamos o pensamento, mudamos a nossa atitude, a nossa conduta? O problema não é somente o erro, mas permanecer nele. Então, como está escrito aqui, o erro nos dá a possibilidade de melhorarmos, de refletirmos, de mudar o rumo das coisas, né? Então, eu lembro uma vez que é uma coisa assim, boba, mas simplesmente que eu nunca esqueci. Eu tinha 2 crianças pequenas, estavam brigando, eu pus de castigo no sofá. E eles continuaram brigando, né? De repente eu cheguei assim, com a mão, falei, para de brigar, fica aqui um grudado no outro aí, para vocês não brigarem mais. Naquilo que eu pego a cabeça de um e a cabeça do outro, que juntou, entendeu? As orelhas se bateram e ficou roxinha a orelha deles. Uma coisa que é um lugar muito assim. Resultado, no outro dia que eu vi aquilo, falei, meu Deus, o que é isso? Daí eu vi, foi naquela hora que eu juntei, sabe quando a criança está brigando no sofá, aquela coisa? Claro que eu não pensei, vou machucar minha criança e tal. São coisas da emoção. Levei no médico. Daí ele falou, não, isso aqui é uma área sensível, contei para ele a história. É uma área sensível e machuca mesmo, vamos passar um remédio, tal. Daí mandou a enfermeira levar as crianças e depois falou para mim assim, olha, a senhora tenha muito cuidado com criança, que criança são seres muito frágeis, né? Então, até na hora de um carinho mais pesado, pode machucar. Então, foi uma lição, quer dizer, ele perto das crianças falou, ajudou, deu o remédio, tirou de perto, mas me enquadrou, entendeu? Então, eu nunca esqueci isso, mais de 40 anos eu não esqueci. Então, significa o quê? Que os nossos erros vão consertando, mudando a nossa vida, né? Então, daí, a partir desse meio, eu comecei a lembrar da minha professora de metodologia da auxiliadora, que ela falava, se você vai dar aula, as crianças estão muito fora da lógica, fazendo muita anarquia, não tem filosofia, não tem psicologia, só tem uma frase que faz você fazer certo, mantenha a distância. Sabe o que está escrito nos caminhões? Então, quando você vê que tem muita criança brigando, não chega perto, não corra o risco de fazer isso. Então, tudo isso, os nossos erros nos conduzem para o acerto quando nós queremos mudar. Agora, a pessoa que é violenta, que quer continuar fazendo coisa errada, aí já é outros 500, né?
O problema não é somente o erro, mas permanecer nele. Muitas pessoas que construíram algo significativo e de valor poderão afirmar que os bastidores das edificações que fizeram foram repletos de equívocos, de falências e de lágrimas. Em contrapartida, o sucesso de muitas pessoas, está em tomar um novo rumo, seja na sua vida, seja no seu negócio, Então você tem um negócio. Nos bastidores do seu negócio, você vende queijo. O queijo não está saindo, está apodrecendo lá na coisa. Você tem que mudar. Você vai continuar insistindo numa coisa que está dando errado, Então, tomar um novo rumo depois das quedas, buscar aprender com o que passou e agir diferente. Todos nós somos imperfeitos. Ainda assim, podemos nos alegrar, porque o Evangelho oferece restauração para quem se arrepende e deseja ter um caráter aperfeiçoado. Ele não está falando que se você tiver o Evangelho guardadinho na gaveta da sua casa, a sua vida vai mudar. Ele está falando que o Evangelho oferece sugestões de restauração, de boa vivência, de coisas que vai fazer as pessoas que estão vivendo na Terra evoluírem. E o Evangelho tem lá um modelo que é Jesus, que cada ensinamento de Jesus é como se fosse uma regulamentação da nossa vida, Por exemplo, Jesus, ele teve coisas que ele também poderia ter agido diferente. Quem que era o amigo do coração dele? Pedro. E quando ele fala que Pedro vai renegá-lo 3 vezes, Pedro não acredita. Mas olha só, após negar que conhecia Jesus por 3 vezes, uma traição dolorosa para o nosso mestre, Pedro chorou amargamente, arrependeu-se e aceitou o renovo de Jesus. Então, quer dizer, Jesus deve ter ficado magoado, mas ele também não abandonou o amigo. Ele deu um renovo. O que é dar um renovo? Olha, você fez isso, mas eu continuo acreditando em você. E como Pedro devolveu para Jesus a gentileza? Passou o tempo, Pedro, lhe ofereceu tempo depois, pregou para uma multidão, e ele pregou com ousadia e autoridade tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. Então, quer dizer, aquele mal feito, aquela atitude não fraterna de Pedro de negar Jesus, falar que não conhecia, ele se redimiu e chorou amargamente, Então, Pedro sendo um instrumento divino, usado para a salvação de milhares de pessoas. Já imaginou se Jesus falasse assim, agora eu não vou dar mais amparo para Pedro, porque ele me negou 3 vezes. Não, continuou a história, continuou dando oportunidade, e esse Pedro fez tanta coisa boa, Creia nessa verdade, os erros de hoje não definem o nosso amanhã, a não ser que a gente não queira. Todas as pessoas, por pior que tenha acontecido, que tenha sofrido ou que tenha cometido algo que não é legal, se ela tiver vontade, ela sai e esses erros vão ser diluídos nos tempos, nas boas ações que essa pessoa vai fazer. Assim como o apóstolo Pedro, escolha, cada um de nós, escolha o que gera vida. Comece de novo, comece do zero se for necessário, mas é preciso mudar, é preciso não abandonar aquilo que nós sabemos, Conclusão desse pedacinho aqui. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que Jesus está no lado de cada um de nós aqui. Sinto como se Ele olhasse para nós nesse momento e nos quisesse dizer o seguinte: tudo que você fez na vida de certo ou errado, principalmente de errado, se você está fazendo certo agora, cadê seus acusadores? Esqueça, segue adiante,
e veja, sinta espiritualmente que Jesus não nos abandona. Ele está nos acompanhando. Olha aqui, ó. Onde estão os nossos acusadores? Eu não os condeno. Vá, arrependa-se, construa um novo caminho, olhando para mim. Para mim quem? Para Jesus, né? Por quê? Jesus é o guia. O que é o guia? Aquela criatura que vai na frente, que indica, ó, cuidado, ali tem um buraco, cuidado, ali você vai se machucar. Esse é o guia, né? É o modelo de perfeição. O que é o modelo de perfeição? Por tudo aquilo que ele ensina, por toda a vivência de Jesus, ele é o ser mais perfeito que veio na Terra. Então, se ele é Filho de Deus, o mais velho, que veio aqui para nos mostrar o caminho, nós temos condições de imitar o nosso irmão mais velho, porque ele fez por merecer, né? Modelo perfeito é o nosso modelo de perfeição. E no final da história, Jesus é o nosso maior terapeuta. Por que ele é o melhor terapeuta? Que ele nos escuta, nos dirige e nos indica caminhos que nós podemos evoluir, melhorar a nossa vida. Então, outra reflexão. Muitos se aproximam de Jesus, está aqui, ó. Muitos se aproximam de Jesus achando que Jesus tem a obrigação de fazer tudo para nós, que a nossa vida vai resolver tudo. Se a gente tem um filho com problema de droga, Jesus, a gente vai rezar, Jesus vai ajudar. Alguém está no mau caminho, a família está cheia de problema, o casamento está desfazendo. Então, Jesus ajuda? Ajuda, mas nem sempre vai acontecer isso. O lance como terapeuta é que apesar das nossas coisas não serem resolvidas só porque nós acreditamos em Jesus, nós não podemos desacreditar nele por causa disso. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem. Muitos se aproximam de Jesus com a ideia de que todas as nossas dificuldades serão sanadas, que seus problemas, os nossos problemas familiares, materiais e emocionais ficarão zeradas. Não é porque eu venho no centro, porque eu faço alguma coisa, que eu não vou ter dores, que eu não vou sofrer, que eu não vou viver como um cidadão do mundo, que tem que enfrentar todas as coisas que estão por aí, né? Isso pode acontecer. Claro que pode acontecer de Jesus entrar no nosso lar, melhorar o ambiente da nossa casa, mas se por acaso não acontecer, que nós tenhamos a fé de continuar acreditando e seguindo, porque é uma coisa muito interessante aqui, que a Eli já deve ter visto pode acontecer, mas pode não acontecer, né? Se estamos enfrentando tempestades, olha só, e pedimos a Jesus que acalme as ondas do mar e os ventos, pode acontecer de Jesus parar as ondas do mar, parar aquela ventania. Mas Jesus também pode decidir deixar a tempestade e consertar o marinheiro, tá? Você está lá em alto mar, está desvairado lá, mas Jesus não parou a tempestade, mas ele deu força para o marinheiro. Então é o que acontece nas famílias. Jesus pode não ter parar todas as tempestades de cada lar, mas ele pode fortalecer quem dirige aquela família para continuarem firmes, trabalhando, lutando, querendo coisas espirituais, melhorando a evolução daquele grupo de pessoas, né? Então, muitas vezes o mestre decide acalmar o marinheiro e assim permite que ele enfrente as dificuldades, usando o seu livre-arbítrio e construindo sua própria libertação, apropriando de conhecimentos que mexem com a vida, não só da gente, como de todo mundo que está ao nosso lado. Que pensar de uma pessoa que, apesar de conhecer Jesus, não tem paciência, grita com todo mundo, machuca os brios da outra pessoa, entendeu? Então, muitas vezes, melhor, ao invés de acalmar a tempestade, deixa cair todas as telhas,
deixa, vamos ver o que esse pessoal vai fazer, né? Então, o marinheiro é mais importante para Jesus. Viver o Evangelho é despertar o lado espiritual das pessoas. Então, tem o Evangelho. Adianta eu fazer o Evangelho toda semana e aquilo não despertar em mim uma mudança de alma, de coração, né? Daí ele fala uma coisa aqui, ó, que todo mundo que vive de passado, o passado atrapalha a nossa vida. Toda vez que a gente começa a mentalizar o passado, reclamar do passado, aquelas dores vão voltando, tá? Então Jesus pede para a gente que viva o presente. Olha aqui, Jesus ensina que o agora é mais importante. Por quê? Quem vive de passado gera culpa. Ah, aconteceu isso, mas se eu tivesse feito tal coisa, mas não fez. Está aí a coisa, não adianta se preocupar. E o futuro? Todo mundo que fica pensando no futuro, cria uma ansiedade. Então vamos ocupar a lição do Mestre Jesus, que ele diz, Jesus ensina que o reino de Deus é o agora. Isso nos impede de ficar ansiosos. O agora dissolve o passado tenebroso que nós temos e nos dá segurança para o futuro. Então, por exemplo, cada pessoa que ao invés de ficar pensando no passado, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai cuidar de alguém, agir na vida. Enquanto está agindo, não está pensando no passado. Enquanto está agindo, não está com ansiedade de saber se vai morrer daqui 3 dias, 4 dias. Gente, se Deus quisesse que a gente soubesse, Ele deixava uma portinha aberta aqui. A coisa melhor que tem é isso, né? Então nós temos que trabalhar e nos instruir até o final. Então quem que dissolve o passado tenebroso e a ansiedade do futuro? O nosso agora, quando a gente faz a opção de fazer o certo, tá? Então, como diz lá um mestre, se a morte passasse aqui, falasse para o senhor assim, ele estava limpando o jardim, amanhã eu venho te buscar, amanhã você vai morrer, o que o senhor faria? Continuaria limpando o meu jardim. Já pensou a gente ter essa paz quando a morte passar perto de nós? Da gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, serenamente, né? O reino de Deus não está no passado, nem no futuro, mas no agora. Nascer de novo, todo mundo fala essa história de nascer de novo, né? Não é virar um religioso, um cara lá todo cheio de gravata, de terno, agora eu sou santo. Não, nascer de novo não é viver como um religioso qualquer, é mudar de identidade, é mudar de consciência. Minha consciência não permite mais fazer isso. O Cristo não falou que não era para fazer tal coisa? Por que a gente vai fazer uma violência se Cristo não era violento? Então aqui, ó, é mudar de identidade, é mudar de consciência, é despertar para algo espiritual. Saber que nós não vamos ficar aqui a vida inteira, que nós temos 2 partes, a parte material e a parte espiritual. Para seguirmos Jesus, precisamos permitir que Ele vive em nós. Então, de repente, a gente lê tudo de Jesus, a gente conhece, mas a gente não permite que Ele habite a gente, o nosso eu profundo. Que quando nós permitimos, Ele se expressa através de nós, né? O julgamento, olha, lembra da mulher lá? O julgamento não é apenas um erro moral. Olha, eu nunca tinha aprendido essa lição assim. O julgamento não é apenas um erro moral. É um mecanismo de sobrevivência do nosso ego. De repente, a pessoa está infeliz, a pessoa está querendo... Então ela começa a julgar todo mundo. Ninguém é certo, entendeu? Mas isso é uma defesa para quem não tem a certeza do amor de Jesus, de que nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Enquanto julgamos, permanecemos separados de Jesus. Nos embrutecemos. Olha só,
Vamos nos lembrar disso. Claro que a gente não vai melhorar de um dia para outro, mas o julgamento embrutece as pessoas, né? Quanto o julgamento cai, quanto mais o julgamento cai, o Cristo interior vai habitar a nossa alma, o nosso espírito, vai conseguir que nós assimilemos os seus ensinamentos, né? Olha que coisa interessante, quando nós fazemos cair o julgamento na nossa vida, nós nos aproximamos de Jesus. Não julgueis, não é uma ordem externa, olha só, não julgueis não é uma ordem externa, não vai julgar ninguém, né? É um convite para nós nos despertarmos para a vida espiritual. Cristo, todas as vezes que um de nós falar assim, não quero mais fazer isso, Cristo já está habitando essa pessoa, né? Quando essa pessoa desiste de querer andar contramão da vida, né? Vale uma reflexão, mesmo que tudo esteja bem, a vida e os acontecimentos vão seguir o seu curso. Então, podemos perder pessoas na nossa família pelo desencarne, perder o nosso emprego, fazer muitas coisas que são do mundo, vão continuar acontecendo. Mas a decisão de ter firmeza nos seus propósitos, isso que vai valer, né? Então, apesar de tudo que, né, caiu a nossa casa, né? Caiu, ótimo, tá tudo bem, vamos chorar, sentar no meio-fio e chorar. Mas daí a gente tem que reconstruir essa casa. E assim também é o nosso espírito, né? Jesus não pode ser lembrado apenas quando passamos por momentos de aflição. Agora eu estou lá eu vou rezar para Jesus. Não, Jesus deve ser o nosso companheiro diário. A gente tem que falar para Ele o que a gente está passando, as nossas tragédias, nossas alegrias, mas também não ficar esperando sentado no meio-fio, né? Tem que agir, né? Ele não é um remédio milagroso. Olha só, eu achava que Jesus era um remédio milagroso, mas não, ele pode até ser, mas se eu não tomar o remédio, vai adiantar de quê? Né? Não é um remédio, ele é para o nosso dia a dia, o pão que alimenta a nossa alma. É aquele ser que a gente pode contar o que quiser. As nossas dívidas, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. Não pode ficar se adaptando às nossas conveniências. O que é isso? Só vou acreditar em Jesus se Ele resolver tudo minhas perrengas? Não. Então, no dia a dia, é o dia normal. Não é porque não deu tudo certo que Jesus não está ali, né? Reflexão. Como que nós vamos encontrar esse Cristo que possa fazer essa diferença na nossa vida? Olha que coisa interessante. Como encontrar esse Jesus capaz de nos socorrer quando estivermos atravessando um deserto das nossas provações? Falar de Jesus é muito bonito. Agora, como que nós vamos ensinar as pessoas ou nos ensinar a crer que mesmo nos desertos da nossa vida Ele vai nos ajudar, Ele vai estar ali conosco? Nós o encontraremos quando saciarmos a sede material e espiritual dos que sofrem. Porque fazendo a eles, estaremos fazendo para o próprio Cristo. Então, quer achar Jesus? Busque auxiliar alguém, fazer o bem. Não adianta ficar clamando para ter Jesus perto se a gente não se modifica, né? Se deixarmos Jesus entrar em nossa vida, ou seja, se deixarmos o amor dirigir a nossa existência, reconciliaremos com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos magoaram, nos fizeram sofrer. Isso vai virar a mesma coisa. Não, ele não estava preparado. De vez em quando nós vamos perder essa lucidez, mas devagarzinho nós vamos retornando. Jesus nos convida a irmos até Ele quando estivermos cansados.
debaixo do peso de nossas lutas e dificuldades, pois Ele nos dará descanso, alívio e esperança. Jesus nos livra da solidão, né? Então, quando você estiver triste, sofrendo, pega um livro que fale do Cristo, releia algumas obras, né? Que a gente vai... Jesus quer nos colocar em movimento, nos fazer sair do modo passivo e assumir a nossa vida. Porque todo mundo fala em ajudar, todo mundo fala em evoluir, mas quando é na hora de pegar a colher, a enxada, todo mundo vira as costas, né? Jesus quer nos colocar em movimento, nos fazer sair do modo passivo e assumir a nossa vida. Ninguém vai fazer milagre na vida do outro. Se você não levantar e assumir a sua vida, ninguém vai assumir por você. Nem Jesus, que é o Todo-Poderoso, que é o modelo, porque Ele também foi à luta, né? Jesus almeja despertar em cada um de nós o poder da vontade de se melhorar. É isso que Jesus quer de nós, que cada um queira melhorar, com os instrumentos que tem, com as condições que tem. Jesus almeja despertar em cada um o poder e a vontade de melhorar, de se curar, de enfrentar os desafios da jornada e ter vontade ativa, de encontrar a cura para os nossos males, mesmo que alguém esteja nos ajudando. Olha, isso aqui é muito importante. Então eu tenho um problema, a Márcia vem e me ajuda, eu encosto na Márcia e não quero fazer mais nada. Então, Jesus está pedindo isso. Mesmo que a gente tenha alguém que nos ajude, mas nós temos que levantar e fazer a nossa parte. Jesus, só mais um pouquinho, tá, gente? Jesus, ao nos chamar para irmos até Ele, formula um convite, que haveremos de nos submeter ao tratamento que Ele dispensará. Da mesma forma, quando vamos ao médico, que Ele nos receita, mas se a gente não tomar medicação, a doença vai continuar, entendeu? Então, tem gente que decora tudo de Jesus e não pratica nada. O maior benefício que Jesus pode fazer por nós está na nossa transformação. Que suas palavras trazem à nossa vida desde que aceitamos a medicação, que é o Evangelho. Então, Jesus é o médico, é o terapeuta, mas nós temos que tomar o remédio. Mais que curar corpos, o Cristo é o médico das almas, de forma que suas prescrições têm o poder de nos estabelecer a força vital e o equilíbrio interior, né? Ir até Jesus também sugere as necessidades de sair de si, abandonar pensamentos negativos, para arejar a mente e poder os pensamentos de Jesus penetrar. Ir à presença do Mestre significa se deixar envolver por seu psiquismo divino, permitir que as nossas forças interiores despertem para enfrentarmos qualquer momento da nossa vida, de forma prática, tendo uma oração diária para nos sintonizarmos com Jesus, a leitura de obras do Evangelho que comentem os feitos de Jesus. Então, esse amor a Jesus não vai nascer do nada. Nós temos que alimentar esse amor através da oração, através do Evangelho, a frequência do templo da nossa fé, a prática da caridade no dia a dia, não é de vez em quando eu vou fazer, né? Tudo isso é capaz de nos levar à presença restauradora de Jesus. Jesus ainda nos pede para aprendermos com Ele as virtudes da humildade e da mansidão, porque quem é manso consegue se aproximar mais de Jesus. Olha o que Jesus falou, já estou terminando, tá, gente? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ser manso é ser brando, suave, tranquilo,
afável, pacífico. Não é aquela pessoa que qualquer coisa puxa a faca para o outro, né? Ser humilde é ser consciente das próprias imperfeições e das nossas limitações. Não ser soberbo, arrogante, presunçoso e ser realmente humano. E quando nós incluímos em tudo isso uma dose de compaixão, aí Jesus vai ter os olhos chorando de alegria, porque Ele conseguiu penetrar no coração daquele irmão. Então, hoje o nosso convite para todos é que façam estudos, que leiam sobre a vida de Jesus, que peguem o Evangelho e vejam as lições, para que a nossa alma, né, possa, através do Evangelho, através de boas leituras, da oração, da boa convivência, amolecer todas aquelas coisas ruins que nós trazemos de tantas e tantas encarnações. Que Jesus, na sua divina luz, possa penetrar nesse momento no coração de cada um de nós aqui presentes, de todos os nossos irmãos que estão ouvindo esse estudo, e que nós possamos ser instrumentos dóceis, suaves à voz do Mestre, para que possamos no dia a dia ser luz no caminho escuro dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos ser aprendizes disciplinados e afáveis do Mestre Jesus. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Boa noite. Eu vou entender, mas... Obrigada pela presença de todos que acompanharam o estudo e até sexta-feira que vem. Boa noite.